Michael Porter é considerado um guru da administração e um dos maiores especialistas em estratégia do mundo. Veremos um de seus ensinamentos, as estratégias genéricas. Para Porter, as estratégias competitivas podem ser distribuídas em um esquema de quadrantes que determinam dois alvos estratégicos. O primeiro foca-se na indústria como um todo, o outro em segmentos específicos ou particulares. No âmbito da indústria como um todo, a organização pode adotar uma estratégia de liderança no custo total, ou, em outra situação, a de diferenciação. Já quando o alvo estratégico for um segmento específico, pode-se optar por uma diferenciação focalizada, ou ter o que Porter chamou de enfoque em custo. Olhando para o esquema, pode-se ter a impressão errada de que se trata da duplicidade ou da repetição das estratégias, e aparentemente o que muda apenas é o ambiente onde são adotadas. Porém, é um pouco mais que isso, pois a vantagem competitiva reside na forma como o cliente observará a sua estratégia. Assim, ao invés de 4, existem na verdade 3 estratégias genéricas, já que as destinadas para segmentos específicos podem ser agrupadas em uma única estratégia chamada de enfoque. Veremos cada uma delas. A estratégia de liderança pelo custo total objetiva um ambiente amplo, macro, e impõe que as empresas possuam algumas características ou realizem algumas atividades. Por exemplo, as empresas precisam possuir a capacidade de investir, precisam ser muito eficientes em processos de engenharia, e ênfase em custos exige ainda que a organização gerencie de forma eficaz a mão de obra, padronize a produção e, além disso, ela precisa operar com custos baixos de distribuição. Todos esses elementos juntos são chamados de produção em escala, ou seja, uma opção de produzir grande volume de produtos padronizados e de baixo custo médio. Associada com a produção em escala, a estratégia de liderança pelo custo total implica na busca de eficiência como função básica da sua competitividade. A competitividade é gerada ao longo da produção. A estratégia de diferenciação é destinada ao mesmo ambiente que no caso anterior, só que agora focada em clientes que se mobilizam por interesses mais específicos e que são influenciados por moda, imagem de qualidade e atendimento. O que é importante é que a diferenciação pode acontecer no produto ou no que é chamado de diferenciação por marketing, como, por exemplo, pelo uso de diversos tipos de embalagem. Para adotar a estratégia de diferenciação, a empresa deve possuir eficiência em engenharia, nesse caso, não no processo, e sim no produto, uma grande habilidade em marketing e uma boa capacidade de coordenação entre o desenvolvimento de produtos e marketing. Essa empresa precisa se organizar para o que é chamado de produção em escopo, pela qual se produz bens distintos na mesma estrutura de produção, que são destinados para diferentes perfis de consumidores. Na estratégia de enfoque, a empresa busca um dos segmentos específicos para trabalhar. O enfoque faz com que a empresa jogue um jogo seletivo, por exemplo, apenas se voltando para a geração milênio. Para optar por enfoque, não basta definir o público-alvo. A empresa precisa possuir ao menos 3 características: reputação, seja de qualidade, seja de tecnologia, ter tradição no mercado ou trazê-la de outras experiências de negócios, ter a capacidade de atrair e reter pessoal qualificado. Podemos, então, a partir do esquema de Porter, apresentar alguns exemplos. A liderança pelo custo total é a estratégia típica, por exemplo, de supermercados populares. Já a de diferenciação é comum em fabricantes de microeletrônicos. Marcas de luxo costumam adotar estratégias de enfoque, mas não apenas elas. Uma loja de roupa de bebês, dentro de uma maternidade, também tem estratégia de enfoque. E então, prontos para competir?